Em Cafarnaum, uma pequena cidade à beira do mar da Galileia, o sol se punha por trás das montanhas distantes, tingindo o céu de um dourado profundo. A cidade estava agitada. Ruas estreitas e poeirentas estavam cheias de pessoas que circulavam, apressadas, com olhares curiosos e conversas animadas sobre os últimos rumores. O nome Jesus de Nazaré ecoava por todos os cantos da cidade, como uma lenda que tomava forma na realidade. Ele não era um mestre comum, mas alguém que parecia ter vindo de outro mundo. Suas curas, milagres e ensinamentos eram falados com admiração e temor, mas ao mesmo tempo ele era uma figura que desafiava os limites da compreensão humana. De onde vinha tanto poder? Ele era apenas um homem? Ou algo mais? Essas perguntas inquietavam os corações de todos que o ouviam. Entre os habitantes de Cafarnaum, um homem se destacava. Seu nome era Gaius, um centurião romano, e sua presença era imponente como um rochedo firme à beira da tempestade. Gaius havia se estabelecido na cidade com seu destacamento de soldados, e sua autoridade era respeitada. Mas, por dentro, ele carregava um fardo invisível. Seu servo, Titus, que sempre foi mais que apenas um simples escravo, estava gravemente doente. Os médicos de Cafarnaum haviam tentado de tudo, mas nada parecia aliviar seu sofrimento. Titus estava em agonia, e a esperança de sua recuperação se esvaía a cada dia que passava. A cada dia que passava, a situação de Titus se tornava mais desesperadora. A febre queimava o corpo do jovem servo, e Gaius, que já estivera em inúmeras batalhas, sentia-se vulnerável como nunca antes. Ele não sabia o que fazer. Seus pensamentos eram confusos e angustiantes, e o peso de não conseguir ajudar a pessoa em quem ele mais confiava começava a corroer sua alma. O centurião romano, apesar de sua força, de seu treinamento militar e de sua rígida disciplina, sentia-se impotente. A dor de ver aquele jovem, que sempre esteve ao seu lado, sofrendo sem poder fazer nada, era insuportável. Gaius sabia que, como líder de homens, ele era respeitado por sua força e inteligência. Mas agora, na face da doença e da morte, ele se via vulnerável. O orgulho que o havia sustentado por tanto tempo não podia afastar a dor que dilacerava seu coração. Foi então que alguém lhe falou sobre um homem em Nazaré. Um homem cujas palavras e feitos estavam atraindo a atenção de todos, mas não da maneira convencional. Jesus de Nazaré, o homem conhecido por curar os doentes e dar esperança aos desesperançados, estava entre os simples e os poderosos. Muitos diziam que ele era o Messias, mas para Gaius, um oficial romano, esse tipo de conversa era difícil de engolir. Ele era um homem de lógica, treinamento militar e disciplina. Porém, algo naquela história tocou algo dentro dele, algo que ele não podia ignorar. Então ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. As histórias eram desenhadas como uma tapeçaria vibrante de milagres e compaixão. Muitos falavam sobre ele com admiração, enquanto outros se questionavam sobre sua verdadeira identidade. Mas uma coisa era clara: Jesus parecia ter o poder de fazer o impossível acontecer. Curava os doentes, devolvia a visão aos cegos e até os mortos eram trazidos de volta à vida. Algo em seu coração dizia que talvez, apenas talvez, esse homem poderia fazer o que os médicos não conseguiram: curar Titus. Em uma manhã silenciosa, Gaius se dirigiu a um grupo de anciãos e buscou informações sobre este homem. As palavras que ouviu não eram apenas sobre milagres, mas sobre uma autoridade que transcendeu até os líderes romanos. Jesus não falava como um simples pregador, mas como alguém com poder divino. Gaius, então, tomou uma decisão. Se existia
Alguém que poderia salvar Titus era aquele homem, aquele que operava milagres. E foi nesse momento em que a dor e o desespero tomaram conta de seu espírito que Gaius tomou uma decisão radical. Com uma mistura de ceticismo e esperança, ele decidiu enviar um mensageiro para procurar Jesus. Ele sabia que, como romano, seu contato com um homem como Jesus poderia ser interpretado como uma afronta aos costumes e à religião dos judeus. Afinal, ele era um gentio, um estrangeiro, e os judeus tradicionalmente viam os romanos com desdém. Além disso, Jesus era um homem de humildade ímpar, e não havia razão para acreditar que ele aceitaria sequer olhar para a casa de um soldado romano. Mas Gaius estava desesperado. Não tinha nada a perder. O que poderia ser pior do que perder seu servo, alguém que ele considerava quase como filho? Com o coração apertado, mas cheio de esperança, Gaius enviou seus mensageiros para chamar Jesus. Ele sabia que a fé de Jesus era poderosa, mas também sabia que não podia pedir diretamente a um homem como ele para se mover até a casa de um simples centurião romano. Por isso, ele fez algo inesperado. Enviou um de seus servos mais confiáveis, um dos judeus de sua casa, para se aproximar de Jesus e pedir que ele curasse Titus à distância. O mensageiro partiu, a carta em mãos, enquanto Gaius se retirava para seus aposentos. O tempo parecia se arrastar e a ansiedade se tornou um peso que apertava seu peito. Ele imaginava o que aconteceria. Jesus aceitaria seu pedido? Ou, como outros que vinham de fora, o ignoraria por completo? O servo partiu em busca de Jesus e Gaius ficou esperando ansiosamente, com os olhos fixos no horizonte, observando a poeira se levantar nas ruas da cidade enquanto ele aguardava a resposta. Ele sabia que sua vida como soldado havia sido marcada por vitórias e conquistas, mas essa batalha contra a doença de Titus era diferente. Ele não podia lutar com espadas ou estratégias. Ele precisava de uma força maior do que qualquer força militar que ele pudesse imaginar. O mensageiro percorreu as ruas de Cafarnaum com a carta de Gaius até encontrar o homem que todos estavam falando. Quando ele chegou diante de Jesus, encontrou uma multidão ao redor dele, ouvindo atentamente seus ensinamentos. Com o coração batendo forte, o mensageiro se aproximou e entregou a carta. Jesus, sem hesitar, leu as palavras e um silêncio caiu sobre a multidão. O clima era tenso, pois todos sabiam o peso de um pedido feito por um romano. O fato de um centurião romano ter enviado um mensageiro já era algo notável. E ainda mais, o pedido era para que Jesus curasse um servo, alguém considerado de valor inferior pelo simples fato de ser um escravo. Quando o mensageiro finalmente chegou ao local onde Jesus estava, ele não pôde deixar de notar a calma que parecia envolver o mestre. Jesus estava rodeado por uma multidão, mas sua presença era distinta. Ele estava sereno, como se o mundo ao seu redor, com suas inquietações e barulhos, não fosse mais que um eco distante. O mensageiro, por mais que tivesse estado em lugares lotados e com pressa, nunca vira alguém tão calmo. Ele se aproximou e entregou a mensagem, suas palavras tremendo no ar noturno. Jesus, o centurião de Roma, Gaius, envia saudações e humildemente pede sua ajuda. Seu servo está à beira da morte e ele acredita no poder divino de sua palavra. Enquanto isso, Jesus estava se aproximando de Cafarnaum quando recebeu a mensagem do servo de Gaius. Ele ficou silencioso por um momento, refletindo sobre as palavras do mensageiro, e então disse algo que parou os corações de todos os que estavam por perto. Nunca vi tamanha fé em todo Israel. Jesus ouviu. Sua expressão inabalável, como se já soubesse o que viria a seguir. Ele não reagiu com pressa, nem fez gestos de indiferença. Em vez disso, ele respondeu com uma calma que parecia transcender o tempo. Eu irei.
O servo que havia ido buscar Jesus chegou à casa de Gaius com a notícia. O mestre estava disposto a vir, mas Jesus havia falado algo que mudaria tudo. Não, é necessário que eu vá até lá. Eu digo a você que, como um homem de autoridade, você pode confiar que tudo o que você pede será feito. O mensageiro não pensou duas vezes e, com pressa, voltou ao seu caminho. Mas enquanto corria de volta, algo em seu peito começou a pulsar, uma dúvida nascida da grandeza daquelas palavras. Ele parou por um momento na beira de um campo, olhando para o céu escuro, onde as estrelas pareciam mais próximas, mais brilhantes. Ele pensou em Gaius, o centurião de Roma, e no quanto ele confiava em Jesus. Mas no fundo de seu coração a dúvida se plantava. Será que Jesus realmente entraria em sua casa? Aquela casa, embora simples, era a residência de um centurião romano, alguém que, embora poderoso, não era considerado puro pelo povo judeu. O templo, os rituais, tudo aquilo que Jesus representava parecia distante dos soldados de Roma, que representavam o opressor. Será que Jesus entenderia? Será que ele faria algo tão radical? O mensageiro, agora em seus últimos passos de volta à casa de Gaius, tentou afastar a dúvida de sua mente. Ele entregou a mensagem, mas algo em seu olhar dizia mais do que suas palavras podiam expressar. Gaius não viu apenas um mensageiro. Ele viu um homem profundamente tocado por algo que não podia ser descrito. O centurião, embora acostumado com as batalhas, com as ordens e com as decisões rápidas, não era insensível à grandeza do momento. Ele também começou a sentir algo em seu interior, algo além da autoridade militar, além da força dos homens. Sentia que o que estava em jogo agora não era apenas a saúde de seu servo, mas algo maior, algo que desafiava toda sua visão de mundo. Mas foi a reação do centurião que deixou todos boquiabertos. Quando Gaius soube que Jesus estava a caminho de sua casa, ele se apressou a enviar outro mensageiro para interceptá-lo. Gaius, em sua humildade e compreensão do poder de Jesus, disse que não era digno de recebê-lo em sua casa. Ele se reconheceu como um homem de autoridade, mas ao mesmo tempo entendeu que a verdadeira autoridade vinha de Deus. Ele, como um centurião, sabia que com uma palavra de ordem poderia controlar os soldados ao seu comando. E de forma semelhante, ele acreditava que Jesus, com apenas uma palavra, poderia curar seu servo, sem precisar ir fisicamente até sua casa. O centurião demonstrou uma fé inabalável, reconhecendo em Jesus uma autoridade divina que estava além da sua compreensão humana. Foi então que Gaius, com um coração humildemente inquieto, tomou uma decisão. Ele não queria que Jesus se sentisse obrigado a ir até sua casa. Ele sabia que Jesus tinha autoridade divina, que seu poder transcendia os limites da vida e da morte. Então, ele fez algo que ninguém poderia esperar de um comandante romano. Gaius enviou um novo mensageiro, mas desta vez com palavras impregnadas de um respeito profundo, como se cada sílaba carregasse sua fé, sua humildade e sua confiança em algo que ele mal compreendia. Ele sabia que estava se curvando diante do desconhecido, diante do divino. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Essas palavras, ditas com tanto fervor, tinham a pureza de uma fé simples, mas imensa. Gaius não pediu que Jesus fosse até sua casa. Ele não exigiu, nem esperou que Jesus estivesse fisicamente presente. Ele sabia que, se Jesus assim o quisesse, o servo seria curado sem a necessidade de um toque físico, pois o poder de Jesus ia além das limitações humanas. A mensagem foi dada, e o mensageiro a levou com a esperança de que Jesus ouvisse, compreendesse e respondesse com a bondade que ele já demonstrara. No momento exato em que Jesus proferiu essas palavras de admiração e reconhecimento, algo extraordinário aconteceu.
Titus, o jovem servo de Gaius que havia sido consumido por uma febre terrível, sentiu uma mudança repentina em seu corpo. O calor que queimava sua pele se dissipou como uma brisa suave, e a fraqueza que o dominava foi substituída por uma energia inesperada. Ele abriu os olhos, sentiu o ar fresco e, com uma força renovada, levantou-se do leito onde estava deitado, como se não houvesse nada mais em seu corpo além de saúde e vigor. Era como se uma nova vida tivesse sido infundida em seus ossos. Um milagre instantâneo. A cura não só foi física, mas espiritual, como se o próprio ato de fé tivesse restaurado sua alma. A cura de Titus foi instantânea. A febre desapareceu como um sopro de vento, e o jovem servo levantou-se de sua cama com vigor renovado. O alívio de Gaius foi tão profundo que ele quase não sabia como expressá-lo. Ele caiu de joelhos, agradecendo a Deus por essa demonstração inegável de sua misericórdia e poder. Quando Gaius soube da cura de seu servo, o impacto foi tão profundo que ele mal pôde conter as lágrimas. Pela primeira vez em sua vida de conquistador e líder militar, ele sentiu algo que jamais havia experimentado em seus dias de batalha. Uma humildade verdadeira, uma compreensão de que ele não controlava tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não pela fraqueza do momento, mas pela grandeza do que havia testemunhado. O homem que sempre esteve no comando, que havia feito a guerra com mão firme, agora se via diante de uma força muito maior que qualquer império ou exército. Ele, Gaius, havia sido tocado não apenas pela cura, mas pela profundidade da fé que move montanhas, pela humildade de um mestre que tinha o poder de curar com uma palavra. A multidão, habituada a ver os judeus e romanos como adversários em muitos aspectos, não podia entender totalmente a magnitude do que Jesus estava dizendo. Um homem de guerra, de alta patente, que pertencia ao império opressor, agora estava sendo reconhecido como exemplo de fé. Algo raro, quase impossível de se imaginar. Afinal, a fé verdadeira naquela época era muitas vezes associada à humildade, pureza de coração e proximidade com Deus. E ali estava um soldado romano, imponente, de autoridade, recebendo uma bênção que era reservada aos humildes. A simplicidade dessas palavras se entrelaçou com a noite silenciosa. Não houve exagero, nenhuma ênfase dramática, apenas uma resposta direta, sem a mínima hesitação. A frase foi dita com uma autoridade que não parecia de um homem, mas de algo divino, algo eterno. O mensageiro, atônito, mal conseguiu processar as palavras que saíam da boca de Jesus. Ele sabia que estava em frente a alguém com poder, mas a tranquilidade com que isso foi dito, isso era algo que não se poderia simplesmente explicar. Jesus, com seu olhar sereno e compassivo, virou-se para a multidão. Sua resposta foi um ato de profunda sabedoria. Ele, sem hesitar, declarou que iria até a casa de Gaius. Para ele, não havia barreiras, nem distâncias que separassem as pessoas. As palavras que ele proferiu foram um farol de luz para todos que estavam ao seu redor, como se ele estivesse revelando que o poder divino transcende todas as limitações humanas, todas as convenções sociais e todas as fronteiras culturais. A fé do centurião foi testada, mas em vez de desconfiança, Gaio sentiu uma sensação de paz e certeza. Ele se ajoelhou, agradecendo a Deus e sentindo uma força sobrenatural preencher seu ser. Ele sabia que a cura de Titus estava ao alcance de Deus e que não precisava mais de intermediários. O que ele precisava era da fé que Jesus havia demonstrado. Uma fé que movia montanhas. Gaius ficou por horas esperando. A tarde começou a cair e ele, com o coração cheio de esperança, ouviu uma leve batida na porta. Era um de seus criados com uma notícia. Titus, ele está curado. Mais tarde,
Gaio soube que Jesus nunca havia colocado os pés em sua casa. Ele não precisou de uma visita física para realizar o milagre. A fé do centurião, em sua autoridade e poder, foi o que trouxe a cura. Determinado a expressar sua gratidão e reverência, Gaio viajou até Cafarnaum, onde ouviu falar que Jesus estava pregando e curando os doentes. Quando se encontraram, o centurião, com um semblante sério, mas carregado de uma sinceridade profunda, disse com voz firme, mas reverente: Eu vi o poder que emana de ti. Eu sou um homem de poder, mas tu és o verdadeiro Senhor. Eu sou apenas um soldado, um homem que ordena, mas não tenho o poder que tu tens sobre as forças da natureza e sobre a vida das pessoas. Digo isso não como um ato de humildade, mas porque vejo que o que tens vai além de toda a autoridade que o império. Jesus, com um olhar sereno e tranquilo, que não se deixava abalar pelos títulos ou pompas de quem se aproximava, olhou nos olhos de Gaio e respondeu com suavidade, mas com uma autoridade celestial: Você viu e acreditou. Você acreditou porque viu, e sua fé não está nas batalhas que venceu, mas na confiança em algo maior. Vá em paz, e que a paz que você encontrou em seu coração te acompanhe para sempre. O impacto daquela conversa, daquela troca de palavras simples, mas profundas, reverberou no coração de Gaio. Ao retornar ao seu posto, a transformação em sua alma já era visível. Ele já não via seus soldados da mesma forma, nem os cidadãos, que se curvavam diante do Império Romano. A ideia de força que ele antes tinha, força física, força militar, força de poder e comando, estava sendo desafiada por uma força muito maior. Uma força que não podia ser tocada, mas que transcendia a vida cotidiana e os poderes terrenos. Ele agora sabia que o maior poder estava na fé e na humildade diante de algo superior. Ao longo dos anos, Gaio começou a compartilhar sua experiência com outros soldados, com aqueles ao seu redor, e até com os cidadãos de Roma que passavam por ele. A mensagem de Jesus, embora inicialmente distante da grandiosidade do Império Romano, estava começando a encontrar pequenos espaços entre os corações. Não de forma imposta ou agressiva, mas silenciosamente, através da vida transformada de um homem que antes acreditava que o poder estava nas armas e na força bruta, e agora sabia que a verdadeira força estava na capacidade de amar, perdoar e crer. As décadas se passaram e Gaio, que já não era mais um jovem centurião, se tornou uma lenda viva dentro da história de Roma. No entanto, não por suas conquistas militares ou vitórias em batalhas, mas por sua fé inabalável e por sua disposição em seguir o caminho da humildade e da verdade. Sua história foi contada de geração em geração, não como a de um homem forte nas armas, mas como a de alguém que teve a coragem de se curvar diante de algo muito maior do que qualquer império ou domínio. Sua história se tornou um farol de esperança, não só para aqueles que viviam em Roma, mas para todos os cantos do Império, e até mesmo além. O Império Romano passou, com todas as suas glórias, suas conquistas e sua vasta influência sobre o mundo. Mas a mensagem de Cristo, a mensagem de fé, humildade e da força que vem do coração transformado, permaneceu eterna. O império que parecia ser eterno foi consumido pelo tempo, mas o império de Cristo, fundado sobre a verdade, amor e fé, perdurou através dos séculos. Gaio, o homem que antes acreditava que a força estava nas armas, agora compreendia que a verdadeira força vem da fé inabalável. Ele se tornou um símbolo de que, independentemente do seu status ou poder, todos têm a capacidade de se curvar diante de algo maior, algo que não pode ser tocado nem destruído, a verdade divina. E assim, de geração em geração, sua história, mais do que uma lenda de Roma, tornou-se um legado eterno da força da fé.
Agora que você já sabe tudo a respeito dessa rica história, peço que curta o vídeo e compartilhe e espalhe a semente do conhecimento e da fé a todos.